Mas ele estava lá falando das coisas que Deus tem feito ali, e ele contou de um menininho, ribeirinho, que fez parte do trabalho de crianças, não tinha feito ainda, não conhecia o trabalho dos crentes, e ali a irmã foi, contou história, cantou louvores, ele ficou muito maravilhado com tudo aquilo, e gravou uma frase que lhe foi passada: hoje veio salvação a esta casa. Irmãos, bastou que ele pegou o barquinho, voltou para a casinha dele. Quando entrou, ele ergueu as mãos e disse: hoje veio salvação a esta casa. A mãe estava mais distante, na cozinha, mas ouviu aquela palavra e disse: mas que palavra boa, que lugar é esse de onde meu filho vem, que veio com uma palavra tão boa? À noite ela estava no culto, e para a glória de Deus, naquele dia, a salvação chegou para aquela família. Um menino pequeno, que creu na palavra de Deus, que ministrou sobre a sua casa. Imagina você, vindo a um congresso como esse, com o que já foi dito aqui, louvado, falado, com a palavra, eu já estou aqui fortalecida. Mas nós não podemos sair daqui e entrar nas nossas casas da mesma maneira. Alguma coisa precisa acontecer. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Nós estamos no tema, não se assuste. Mas eu convido a você que abra no Evangelho de Mateus. Mateus 14. Mateus 14, a partir do versículo 22, é uma passagem conhecida. Estou vindo de alguns lugares bem frios, minha voz ficou um pouco prejudicada. Mas aí o Senhor me trouxe o Piauí, né? O calorzinho daqui, já estou melhorando. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, então lá entre as 3 e as 6 horas do amanhecer, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Não feche a sua Bíblia. Ao meditar sobre o tema desse congresso, a primeira pergunta que me ocorreu foi: por que alguém fingiria fé? Que objetivo teria alguém para fingir a fé?
Porque se somos exortados a termos uma fé não fingida, é porque é possível fingir a fé. Mas por que alguém fingiria a fé? Na verdade, por que alguém nascido de novo fingiria? Nós temos alguns exemplos de fingimento na Bíblia, né? Teve um até que fingiu ser crente, tentou expulsar demônio, levou uma surra. Mas ele estava fingindo. Davi, para fugir dos inimigos, fingiu ser louco, para escapar com vida. E houve um casal também, Ananias e Safira. Eles fingiram ser doadores. Eles cometeram um erro básico. Eles venderam o campo, mas entregaram apenas o valor de parte do campo. É interessante, né? Vamos aplicar isso. O campo é todo de Deus. Não existe parte do campo que pertença ao homem. Não existe parte do campo que não seja de Deus. Não existe parte de ministério que não esteja sob o domínio do Senhor. É tudo de Deus. Mas eles queriam simular algo. E está aí a razão do fingimento de alguns. Por que alguns fingem? Um escritor falou que a humildade é o oposto do fingimento. Porque aquele que é humilde não precisa fingir nada. Não precisa fingir nada. Você entra na casa daquele que não tem o que fingir e talvez ele diga: eu só tenho para lhe oferecer um copo de água fresca. Mas que copo abençoado, que água abençoada. Talvez só tenha um banquinho rústico para sentar, mas que local de descanso, que local de presença de Deus. Não há por que fingir. Por que fingir o que não somos? Por que tentar usar a marca que não podemos? Por que tentar vestir as vestes que nós não podemos alcançar com os nossos recursos? Por que tentar aparentar algo que não é a nossa realidade? Se a humanidade está tão presa em endividamentos, em ansiedades, em peso de preocupações, é por levar uma vida fingida. O Brasil está sendo chamado de um país de endividados. E para que todo esse endividamento, irmãos? É para mostrar algo que não se é. Para mostrar que se tem algo que não é nossa realidade. O livro de Provérbios nos diz que aquele que deve a alguém, que toma emprestado, ele é escravo daquele que emprestou. Nós temos gente escravizada pela Visa, pelo Maestro e por outras marcas de cartões de crédito. São pessoas que não possuem aquilo que estão adquirindo, só estão se escravizando em dívidas. Isso é fingimento. Isso é falsidade. E quando estamos aqui diagnosticando o fingimento, nós não estamos chamando ninguém aqui de falso, de fingido, não é isso. É porque nós queremos entender o que é que o Senhor quer falar conosco. Porque ao trazer uma palavra como essa, a primeira pessoa a ser confrontada sou eu. Quando alguém pergunta: irmã Sara, precisa de alguma coisa? Eu costumo dizer: preciso orar mais. Eu preciso me santificar mais. Eu estou precisando de mais comunhão com Deus. Eu preciso dessas coisas. Por que do restante, irmãos? O que é que nós precisamos? Diga de que é que nós precisamos. De onde o Senhor nos tirou e onde nós estamos hoje. Misericórdia, irmãos. Misericórdia.
Você viveu o tempo do vestido só? Viveu o tempo do sapato só? Ai, mas dá todo esse tempo. Glória a Deus, é só um tempo. É só uma estação. Eu me lembro de um vestido meu lindo que eu ganhei. Essa marca é muito boa, Simidão. Era um vestido de linho, amarelinho, um chemisier. Eu não gosto de me vestir de amarelo, porque eu acho que eu fico muito pálida. Mas eu ganhei amarelo, era amarelo. E naquele ano eu fui colocada como superintendente da escola bíblica dominical na minha igreja. Domingo de manhã eu estava com o meu vestido amarelo. E domingo de noite com o meu vestido amarelo. E nos cultos de quarta-feira com o meu vestido amarelo. E em todas as reuniões com o vestido amarelo. Alguém até falou comigo, mas a irmã gosta de amarelo, né? E você sabe o que é um vestido de linho? Ele não acaba. E graças a Deus, depois o Senhor colocou outras cores no meu guarda-roupa. E eu doei aquele vestido para uma irmã de uma outra cidade, líder do círculo de oração. E tornou-se o vestido favorito dela. Tão favorito, que essa serva que já está com Jesus, quis ser sepultada com o vestido amarelo. A minha filha Rebeca disse: mãe, se o vestido pudesse falar, ele ia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem quer viver no fingimento, não fica ofendido. É orgulhoso. É vaidoso. Quer ostentar e aparentar aquilo que não é. Como eu estou comendo esse mingau quente pelas bordas, eu estou falando de coisas materiais, tá bom, irmãos? Mas você sabe que isso se aplica às espirituais. E o fingimento, ele não é igual à mentira propriamente, porque a mentira nega a verdade. O fingimento, ele dissimula, ele faz parecer que é verdade. Dentro da teoria da literatura, isso é chamado verossimilhança. Tem de ter um quê de verdade para parecer a verdade. Assim que a mentira é mais facilmente percebida. O engano, o fingimento não. O fingimento fica escondido, fica oculto entre verdades grandes e ali um fingimento. E o Senhor que trabalha, já foi dito aqui hoje, aliás, tudo que vai ser dito nos próximos dias, os 2 pastores já ministraram aqui. Eu só vi a espada do Senhor. O indicativo do caminho já foi todo dado. O Espírito do Senhor, cuja palavra é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, quer nos tratar no profundo. Quer nos tratar nas intenções. Quer nos fazer realmente verdadeiros. Isso num tempo em que as pessoas não estão procurando a verdade. Vamos lá para a história. Os gregos tinham muita história, muito mito para contar. E eles diziam que havia um rio no Hades chamado Lete. E quando alguém bebia aquelas águas, perdia a memória. Então, ter memória e ter verdade para os gregos era a mesma coisa. Por isso, para eles, verdade era aletheia. Não bebeu as águas do Lete. Não esqueceu as histórias dos seus antepassados. Para eles, verdade era isso. Era não esquecer as histórias, os mitos ancestrais.
Aí vieram os romanos. Para os romanos, não. Verdade é veritas. O que é isso? É guardar os costumes, guardar os comportamentos, guardar a legislação romana. Veritas. Aí vem a palavra de Deus. O que é verdade? É uma pessoa. Porque Jesus é a verdade. A verdade não é um conceito, não é uma série de tradições, de costumes. A verdade é um ser eterno, um ser vivo. E quando caminhamos na verdade, nós buscamos a revelação desse ser. Por isso Jesus não responde a ninguém que vai perguntar onde é que está a verdade, quem é a verdade. Ele está presente, ele vai ter que explicar mais o quê? Cada um que reconheça, ele é a verdade. E não é o conhecimento da verdade que nos liberta. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque ter o conhecimento teórico da verdade não salva, não liberta, mas ter o conhecimento com a pessoa da verdade liberta, transforma. A verdade em hebraico é emet. E de emet vem a palavra amém. Também vem a palavra ama. Noemi foi ama de Obed. Porque é a mesma coisa. O que é que faz a ama? A ama vai educando e criando e estabelecendo fundamentos. Por isso ela era ama. E por isso Jesus é o amém, é outra forma de dizer que ele é a verdade. Ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. Eu falei aqui de outra vez, mas eu vou repetir, talvez você não estivesse aqui. Ele é aquela sequência de cortinas do tabernáculo, lembra disso? Que a primeira cortina se chama Derer, separava a parte externa do início da construção do tabernáculo. A segunda cortina chamava-se Emet, separava o pátio comum do lugar santo. E a terceira cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo, chamava-se Haim. Então, 3 cortinas: Derer, Emet e Haim. Derer significa caminho, Emet significa verdade, Haim significa vida. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqueles judeus entenderam prontamente. Ele está dizendo que ele é a maneira através da qual nós vamos chegar à presença plena de Deus, à glória de Deus, ao lugar santíssimo. Jesus é a verdade. Mas nós vivemos tempos em que as pessoas não querem a verdade. Século XVIII, veio um conceito de verdade científica. Se a ciência diz, é verdade. Até hoje, se você vai a um médico, se você fala com alguém de ciência, talvez você escute isso, que a verdade é a verdade científica. Mas nem todo cientista ignora a verdade. Eu tive um professor, olha, lá atrás, quando eu cursei engenharia, muito lá atrás, e esse professor era meu professor de cálculo integral e diferencial, e também de equações diferenciais, professor Altair, doutor Altair. E eu lembro uma vez no Instituto de Matemática, ele preencheu um quadro enorme com uma equação diferencial, e cada etapa, ele mesmo fazendo, ele perguntava: está certo até aqui? E nós dizíamos: está certo. Está certo até aqui? E nós dizíamos: alunos, imagine. Apagou o quadro e encheu um segundo quadro. E até aqui está certo? Está certo, professor. Encheu um terceiro quadro e chegou à conclusão. E aí, está certo? E nós dissemos: está certo. Ele disse: está errado. Eu disse: mas o senhor é que fez? Como é que está errado? Está errado. Porque eu parti de um pressuposto falso. Quem parte de um pressuposto falso
pode cumprir as etapas corretamente, mas não vai chegar ao lugar correto. E ele tirou do meio dos livros a Bíblia e disse: esse aqui é o pressuposto verdadeiro, é a palavra do Deus vivo. Esse cientista é pós-doutor em física, brasileiro, consultor da NASA para assuntos de física, servo de Deus. Mas existe essa ideia de que a verdade científica, não é. A verdade é a verdade revelada na palavra de Deus. É a verdade exposta na palavra de Deus. O Deus que se deu ao cuidado de desenhar flocos de neve, de fazer miolos de flores com o desenho perfeito de um pentágono, de um hexágono. Deus que criou todas as coisas e que controla todas as coisas. Mas a modernidade não diz isso. A modernidade diz, não é nem o homem é a medida, isso já passou também. Penso, logo existo, o homem é a medida de todas as coisas. Já também não é essa a declaração da moderna ideologia. Não é mais o penso e é assim. Agora é eu sinto, então é assim. Muita gente pensa assim, então deve ser verdade. Você sabe o que é isso? Isso se chama ortopraxia. Ou seja, se funciona, se está dando certo, então deve ser verdade. Não é. Nós somos ortodoxos. Doxa é doutrina. Orto é correto. Então nós abraçamos a doutrina correta, que é revelada na palavra de Deus. E como doxa também é um nome grego para glória, quem quer a glória tem de ter a doutrina. Quem tem a doutrina tem a glória. Quem quer a glória quer a doutrina. Quem quer abraçar a doutrina está abraçando a glória, porque a verdade de Deus revelada. Mas a ortopraxia vai dizer, funciona para eles, então tá bom. Funciona para aquela igreja, então tá bom. Funciona para aquela união, então tá bom. Por isso somos odiados. Porque nós cremos, temos fé na palavra de Deus revelada. Para nós é Deus disse, então assim é. Deus falou, vai se cumprir. Deus prometeu, o resultado virá. A palavra final é de Deus. Porque Ele não apenas traz a verdade, Ele é a verdade. Pessoas fingem fé. Porque ter fé, ainda que o mundo despreze, ter fé ainda é um valor. Você já ouviu alguém dizer assim, o importante é ter fé? Não, o importante não é ter fé. O importante é ter fé em Jesus. Aliás, eu acho que nós estamos colocando as coisas sem alvo, né? Você já viu gente dizer gratidão, mas gratidão a quem? Não diz gratidão a Deus, não diz gratidão ao Senhor Jesus Cristo, apenas gratidão. Não, irmãos, isso é vazio. Nós somos claros em dizer que nós cremos no Senhor e que nós somos gratos a Ele e que Ele é o nosso Deus. Nós damos nome ao autor da nossa fé. Mas ainda assim, a humanidade, embora não reconheça que Jesus é a verdade e queira colocar a sua e não queira colocar a sua fé nele, ainda assim valoriza homens e mulheres de fé. Porque confunde um pouco fé, otimismo, força de vontade. A sociedade mistura tudo, coloca tudo no mesmo caldeirão. Então, quando se referem a nós e estão querendo nos agradar, dizem assim, não, eu valorizo você porque você é uma pessoa que tem fé. Mas quando você quer dizer, eu tenho fé em Jesus, você quer esse Jesus? Não, não quero.
Eu quero usar a sua fé para as minhas causas. Eu quero usar a sua fé para que você ore pelo meu filho que está doente, pela minha filha que está num caminho ruim. Eu quero que você use a sua fé como se você fosse um talismã na terra, como se você fosse um ídolo de barro, porque o idólatra faz isso. Ele quer usar pessoas e abraçá-las na sua idolatria. E nós precisamos entender quando isso está acontecendo, porque há pessoas que se aproximarão de nós porque estão com fome e sede de Deus, outras se aproximarão de nós para usar da nossa fé, mas sem querer compromisso nenhum com Deus. Eu acho que já contei aqui, mas eu conto de novo. Eu agora me justifico que estou com 68 anos e conto de novo essa história. Foi uma senhora na igreja, com uma ferida na perna, parecia aquela mulher da Bíblia, 12 anos com aquela ferida aberta. Os médicos não faziam mais nada. Diziam para ela mesma desenfaixar a perna. E aí olhavam, receitavam alguma pomada e mandavam ela voltar para casa. A mulher sofrendo, gastando recursos. E alguém a levou até a igreja para receber uma oração. Podia estar ali outra irmã, estava eu. E eu olhei e vi a perna da mulher. E vi que aquela mulher estava prestes a perder aquela perna. E eu me condoí no meu coração. E sabe o que eu fiz? Eu usei a minha fé em Jesus. Porque eu não sei curar nem unha encravada, mas Jesus sabe. E Ele curou a perna da mulher. E ali diante dos nossos olhos, a ferida foi fechando. E eu perguntei, a senhora está sentindo alguma coisa, algum incômodo? Não, só como se estivesse coçando. Sabe quando uma ferida está fechando? Foi assim que ela sentiu. E eu fiquei tão feliz. E eu disse, querida, você sabe quem te curou? Ela disse, eu sei. Você sabe que foi Jesus? Sei. Que coisa boa. E entreguei palavra de salvação para ela e disse, você quer agora entregar a sua vida a esse Jesus que curou? Ela, não. Eu disse, não, você não entendeu, eu vou explicar de novo. Eu não sei curar nada, mas eu creio num Deus que cura. Foi Ele que te curou, foi Ele que fez, foi Ele que limpou a tua perna, que estava purulenta, mal cheirosa. Ele fez isso. Agora você quer entregar a sua vida, seu coração, a esse Jesus que curou você? Ela disse, não, eu não quero. Quem errou naquela tarde? Fui eu. Sabe por quê? Porque eu vi a chaga da perna, eu não vi a chaga do coração. A chaga do coração era maior. A chaga do coração é que estava matando ela. 1 ano de vida aquela mulher ainda teve, com a perna limpa, igual a pele de um bebê. 1 ano depois, a ferida se abriu e ela faleceu. Naquele último ano de vida, ela serviu a todo tipo de ídolo, mas não deu glórias a Deus. Você entende que as pessoas quererem a nossa fé não as salva? Você não está impedida, não vai deixar de orar por alguém, você não vai deixar de ministrar sobre alguém, mas não se deixe confundir. É porque para a sociedade a fé é um valor. Para alguns filhos de crente, a fé é um valor que seus pais têm. Alguns filhos de crente descansam na fé que seus pais têm. Ah, Jesus!
É o tal de mãe ora por mim, vó ora por mim, tia ora por mim, irmã ora por mim. E a gente tem vontade de dizer, e você vai orar quando? Você vai orar quando? Esses dias minha filha falando, por que, Ana Sara, por que Ana Cristina, por que hoje fizeram isso, fizeram aquilo? Sim, e de madrugada você estava fazendo o quê? Porque eu, quando vocês tinham a idade delas, estava andando pela casa, impondo a mão sobre a fronte de vocês, orando pelos cadernos da escola, orando pelos brinquedos, lavando as roupas de vocês em oração. O que você está fazendo de madrugada? Não é? Eu estou indo devagar. Eu estou indo devagar. Porque senão, pastor, não vão me deixar falar amanhã. Pedro teve todos os motivos de ter medo. Eles estavam no meio do mar. Não havia um cais por perto. Eles estavam no meio. Quando você está no meio da prova, o cais não está perto. Não tem corda por perto. Madeiramento por perto. Está no meio. E naquela etapa das vigílias da noite, entre 3 e 6, já passamos bastante tempo na noite, mas o dia ainda não chegou. Ou seja, a luta já dura algum tempo. A escuridão já dura algum tempo. O dia é uma promessa, mas o dia ainda não chegou. É nessa hora que a fé é provada. Mas é nessa hora que o Senhor vem sobre as águas e se revela e diz: não tenha medo, sou eu. É nessa hora, é nesse momento, que às vezes não distinguimos bem, mas é o Senhor se apresentando, é o Senhor falando, é o Senhor instruindo, é o Senhor acalmando o nosso coração. Até aí está tudo bem. Acontece que Pedro, afoito, quis fazer o teste da sua própria fé sem estar pronto. Você sabe que às vezes o Senhor diz, vem, ou então vai, quando você não precisaria ir. Mas a gente insiste, né, irmãos? Oh, Deus amado. Oh, Deus. Às vezes a gente não entende, que já diz, Senhor, posso ir? E às vezes ele diz, não, não precisa. Ele não chamou ninguém, ele chamou Pedro. O Senhor já tinha se revelado, os discípulos creram, e Pedro vem com essa, se és tu, se não é o Senhor, quem é que está andando sobre as águas, Pedro? Você acha que é quem? Mas ele quis uma provinha, e às vezes o Senhor deixa, vem, mas é um vem com reticências, é vem quebrar a cara. Vem para eu te mostrar que não é bem assim, Pedro. Eu quase entrei nessa, Jesus amado. Foi quando eu, passando um aperto, minhas filhas pequenas, disse, Senhor, eu vou fabricar um shampoo. Eu estudei química há muito tempo. Fazer um shampoo é fácil. Falei com as minhas filhas, olha, a mamãe vai fabricar shampoo. Não vou deixar de pregar. Não vou deixar o ministério, mas vou fazer shampoo, creme para cabelo, que vai ficar como um legado para vocês depois trabalharem. Mas antes vamos consultar o Senhor, né? Pelo menos eu tive essa sabedoria do alto, glória a Deus. Fui para a igreja, naquela noite era um pastor visitante, um pastor presbiteriano, cheio do Espírito Santo. E ele queria pregar e não conseguia, olhou para mim, vem cá. Ah, Jesus.
botou do lado dele no púlpito, olhou para mim, nós não nos conhecíamos. Ele disse: tu és Sara, tu és judia, da tribo de Levi, da família de Coém. E Deus manda dizer: aos de Coém eu entreguei os meus altares. Minha resposta é não. Tu não fabricarás coisa alguma. Tu não venderás coisa alguma. E quanto ao legado que tu deixarás às tuas filhas, parece que Deus estava escutando minha conversa, irmão. Mas estava, né? Quanto ao legado que tu deixarás para as tuas filhas, tu deixarás o legado da tua fé. Se eu fabrico o tal do shampoo, gente, ia ter muita gente careca por aí. Glória a Deus que eu não fui. Mas Pedro estava afoito. Me manda aí contigo pela... Vem, Pedro. O Senhor conhecia Pedro, que se Pedro não fosse, não passasse pela experiência, ele não ia entender. E ele foi, e caminhou. Mas há um momento, irmãos, que a gente tem de entender que fé não é impulso. Tem gente que acha que está agindo por fé e entra em caminhos sem ordenação de Deus, por impulso. A fé não teme aguardar um pouco em oração até saber a direção de Deus. A fé não teme parar um pouquinho, orar, esperar e buscar a resposta certa que vem de Deus. A fé não está em prova no tempo em que espera a resposta do Senhor, porque nós precisamos da resposta de Deus para caminhar com fé. Alguém disse que a fé só abre o mar na hora que a gente chega diante dele. Outros dizem: o Senhor só dá passagem na estação. E é verdade, irmãos. O Senhor traz, o Senhor dá. Mas às vezes, quando agimos por impulso, na hora da prova, nós sucumbimos. Por isso não podemos agir por impulso, na nossa caminhada e também naquilo que ministramos a outros. Lembrei muito esses dias de uma querida irmã, já está na glória, fui visitá-la. Ela estava em casa para morrer. E aí me chamaram para ir, ela com um grande balão de oxigênio, deitadinha na cama, os médicos entregaram a família para ela morrer em casa, era um desejo dela. Cheguei perto e vi 2 varões do Senhor. E os 2 varões estavam a 3 passos de distância da cabeceira dela. E o Senhor me disse: em 3 dias, o fôlego cessa. Mas eu quero dar a ela, olha o amor de Deus, se ela quiser, mais 1 mês. E eu falei com ela, a mulher ali, ó, com a máscara. É interessante, né? Você tem que ter fé para poder ministrar. Eu disse: querida, eu tenho uma palavra para lhe dar. Você está morrendo. Em 3 dias. Mas Deus quer lhe dar mais 1 mês. Se a irmã quiser. Ela fez. Oramos. Sabe quem me levou à porta quando eu fui embora? Ela. Boazinha. 1 mês. Naquele mês, ela não perdeu tempo. Reuniu a família. Falou o que o povo queria ouvir, o que o povo não queria ouvir. Pregou, falou, mandou pecador se consertar, falou dos relacionamentos errados, com toda a autoridade. Quanto tempo passou até que Deus a levasse? Me fala aí. 1 mês não. 33 dias. Vocês estão... Olha que Deus sabe fazer conta. Ela tinha 3. Deus deu mais 1 mês.
33 dias depois, a serva de Deus tomou banho, deitou na cama e o Senhor recolheu. Deus tem o controle de tudo. Creia, confie. Pedro não confiou. Ele foi dominado pela dúvida. Ele foi dominado pelas circunstâncias. Ele foi dominado pelas sensações. Tem gente dominada pelo peso de um diagnóstico, pelo peso de uma palavra, pelo peso de uma circunstância que mostra um caminho lógico, mas não é o caminho da fé. Tudo aponta para isso, mas Deus aponta para onde? As circunstâncias mostram isso, mas Deus mostra o quê? Eu tenho de agir agora. Você tem, Deus já marcou o relógio, Ele sabe contar meses e dias, direitinho. Pessoas estão se precipitando por não aguardarem a palavra do Todo-Poderoso, que é o fiel para nós podermos caminhar com fé. Pedro oscilou. Ele não estava sozinho ali. Os discípulos estavam com Jesus no barco. Você lembra dos discípulos? Não é? Quem mais estava no barco? Estavam todos. Os discípulos estavam no barco. Você lembra dos discípulos? O nome deles? Lembra? Tinha o quê? Tiago. Depois daquilo que aconteceu, como Jesus falou que Pedro tinha duvidado, sabe como é que essa história ficou entre eles? O dia em que Pedro duvidou. Pedro duvidou. Você acha que aquela turma caminhando junto, você já viu um monte de meninos junto, com todo respeito aos meninos aqui presentes, um implica com o outro, não é? Mas duvidou feio, hein, Pedro? Mas você, hein, Pedro, duvidou, hein? Não dá para Pedro não, porque ele duvida. Não, Pedro não. Ó, cuidado, Pedro, tem uma poça d'água, vai que você afunde aí. Devia ser uma implicância generalizada. Mas teve um deles que eu penso que gravou aquilo ali de outra maneira. Vamos ver a epístola escrita por Tiago? Ele estava lá. Tiago é uma bênção. Primeiro capítulo. Olha que coisa boa. Tiago, primeiro capítulo, a partir do versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. E se ele há dada, peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que duvida? Pera um cadinho, Tiago. Isso aqui foi o máximo da implicância de Tiago. Que ele podia dizer: o que duvida é semelhante ao homem que, andando sobre o mar, deixa de crer e afunda no meio das ondas. Ele não usou essa comparação. Ele disse que o que duvida é semelhante à onda. Para Tiago, Pedro não era um homem no mar. Pedro era um homem mar. Um homem onda. Talvez os muitos anos de pescaria tenham impregnado o ser de Pedro de características do mar.
Ora está alto, ora está baixo. Ora está forte, ora está fraco. Ora está ruidoso, ora está silencioso. Com qualquer vento, se agita. Com qualquer circunstância, se desestabiliza. Tiago tem a sensibilidade de comparar Pedro não a um homem sobre o mar, mas ao próprio mar. Pedro tornou-se não um homem sobre as ondas. A dúvida de Pedro fez uma onda a mais. Se você tem filhos adolescentes, alguém já deve ter lhe dito. O filho adolescente é igual a um mar agitado. Sabe o que é que os pais precisam ser? Rochedo. Eu não amo mais. Eu vou morar com a minha tia, com a minha avó. Eu não aguento mais. Eu sofro muito nessa casa. Meu quarto é meu universo. Eu faço o que eu quiser. Eu escuto o que eu quiser. Todo mundo faz isso, faz aquilo. O pai e a mãe de adolescentes estão ali para dizer: eu escutei tudo, mas quero dizer que eu amo você. Continuo orando por sua vida. E a minha resposta é: não, você não vai coisa nenhuma. Pronto. Ou seja, o adolescente oscila, ele é onda. Mas o pai, a mãe, os avós são rochedo. Bate e não fica ofendido. Sabe que é um período, que é uma fase, que aquele momento vai passar e que o amor precisa prevalecer. Mas quem não tem essa estrutura, vira mulher mar ou homem mar. Esses dias eu passei na calçada lá em Niterói, Caraí, e passou uma criancinha, um menininho, e ele falava com a mãe ou com a avó, não sei, ele pequenininho, mas ele não tinha 5 anos, o menino, com a mochilinha colorida nas costas, e ele dizia: mas você não está vendo? Eu estou angustiado. Eu disse: meu senhor, essa turma está ficando angustiada com 5 anos de idade. O que vai ser quando tiver 50, 60, gente? Mas vocês acreditam, vocês vão acreditar em mim, que enquanto o mundo ainda valoriza pessoas de fé, tem gente de fé que está repetindo expressões do mundo. Ai, estou tão ansiosa. A Bíblia diz: não estejais ansiosos. Então como é que você está muito ansiosa? Estou usando 3 remédios para dormir, não estou conseguindo. Pede ao anjo que dê uma espadada na cabeça, duvido que você não dê. Em paz me deito e logo... Parece que nós estamos trocando. O mundo valorizando a fé e nós valorizando as ondas do mundo. Nós fomos chamados como rocha, como estrutura, como verdade, como amas, como fundamento. Você lembra quando o Senhor disse do homem sábio que construiu a casa sobre a rocha? Tem uma imagem que não é verdadeira sobre essa passagem. É uma rocha grande e uma casinha em cima. Não é isso, o Senhor não falou isso. Não é essa a imagem. Porque se fosse assim, nós íamos dizer: aquele ali teve um privilégio maior, porque ganhou um terreno que é pedra pura. O meu terreno é mais arenoso. O Senhor não disse isso, ele disse que o homem sábio cavou, até encontrar a rocha. Então não é que o seu terreno é melhor do que o outro. Você nem queira estar no terreno da irmã que está do teu lado, que você não tem ideia, você não ia dar conta. Mas qualquer que seja o terreno, existe a possibilidade de cavar, até estabelecer um firme fundamento.
e aí sim edificar a construção. E para que isso aconteça, você tem de ouvir a palavra do Senhor com fé. Ouvir, colocar em prática. Ouvir, colocar em prática. Por que é que fingimos uma fé? Fingimos porque você não. Porque queremos mostrar uma vida de oração que ainda não é real em nossas vidas. Uma vida de estudo da palavra que ainda não se fez real. Uma vida de louvor, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, que ainda não é real. E como o Senhor abomina a mentira, Ele às vezes permite que a gente sinta um pouquinho o afundamento e a força das águas, para que a gente se lembre que tem um que pode nos salvar. E aí a gente estende a mão e Ele nos salva. E diante de todos é visto que quem nos deu a vitória foi o Senhor. Que quem nos sustentou foi o Senhor. Nessa palavra também vai um apelo a que nós sejamos mais irmãs, umas das outras, nos momentos obscuros da noite, quando a gente ainda não entendeu a agitação do mar e ainda não viu que Jesus está vindo sobre as ondas para nos socorrer. Nesse momento, às vezes, a fé vacila. Até que o Senhor se revele, a fé muitas vezes vacila. E a presença de um irmão perto pode fazer toda a diferença. Se formos orgulhosos, nós vamos fingir que está tudo bem no meio da luta. Mas se formos humildes, vamos dizer, vamos orar juntas, minha irmã. Para isso existe o círculo de oração. Para isso existem os trabalhos de irmãs. Para que possamos tomar a mão uma da outra e orar, sem criticar a forma como cada uma está vivendo diante dos seus ventos, das suas circunstâncias, mas crendo que o Senhor mudará todas as coisas. Eu espero que desse congresso, essa é uma abertura, eu espero que nós possamos sair daqui entrando em nossas casas como um pequeno menino e dizendo: hoje veio salvação a esta casa. E se for necessário, se a casa for essa aqui, que a gente se olhe no espelho e diga: hoje veio salvação a esta casa. A minha fé não está firmada nas oscilações das circunstâncias. Eu não sou uma mulher má. Eu sou uma mulher solidamente firmada na rocha que é Cristo. Você pode ficar de pé. Você vai segurar a mão dessa querida que está do seu lado. Companheira nas lutas. Companheira nas provas. Eita! Em mim e em você. Pai, nós clamamos a Ti essa noite. Nessa abertura de um congresso que é profético. De algo que o Senhor está estabelecendo em fundamentos profundos. Conforme os Teus ungidos já têm ministrado na abertura desse trabalho, a Tua espada, que pode penetrar no íntimo de cada ser, venha. E nós clamamos isso na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Remover de nós e em nós tudo aquilo que não está de acordo com a Tua verdade revelada. Senhor, não nos deixa ser enganados por coisa alguma, nem mesmo pelo nosso enganoso coração. Faz-nos olhar da maneira como o Senhor está olhando. Faz-nos contemplar o Teu propósito nessa situação. Faz-nos, Senhor, despertar para um desejo profundo de sermos confrontadas
com a tua verdade. O Senhor confrontou uma mulher e disse que o homem com quem ela vivia nem marido dela era. Tu ainda falas na terra, Senhor. E se o Senhor diz não é teu marido, não é. Se o Senhor diz esse negócio não é para ti, não é. Se o Senhor diz ainda não é no ano que vem, é no outro, para que o povo amadureça, vale a pena esperar. Aí as portas se abrem, os espaços mudam, mas tem o tempo do amadurecimento. Tem o tempo do amadurecimento, para que as ovelhas não dispersem. E se o Senhor te disse vida e não morte, isso que você está vivendo não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para testemunho no meio dos santos, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra, para que digam verdadeiramente: esse em quem ela crê é Deus, é Deus, é Deus. Louvado seja o